hoje vamos falar sobre pragas e doenças. Sim, nem tudo são flores no cultivo de orquídeas, pessoal. E esse assunto é super importante para que você saiba identificar aí na sua casa que tipo de inseto, que tipo de fungo a sua orquídea está sendo atacada. Vou mostrar hoje nessa aula alguns exemplos para vocês de plantas minhas que foram vítimas de fungos e de insetos também. Mas nessa aula de hoje, gente, eu quero que vocês saibam identificar cada uma delas, pelo menos as mais comuns, né, que sempre aparecem no orquidário da gente. Na próxima aula, nesse mesmo módulo, a gente vai aprender a como tratar, a como utilizar cada produto da maneira correta. Porque, pessoal, muitas pessoas usando inseticida para combater fungos, muitas pessoas usando fungicida para combater insetos. Então, essa aula é bem importante para que você saiba identificar o que é um fungo, o que é um ataque de insetos, para que você use o produto correto, tá? O nosso curso é sempre muito completo, é passo a passo, como é o título, né, desse curso. Então, quero apresentar para vocês alguns exemplos. Quero dizer que não adianta a gente querer exterminar todos os insetos do mundo, todos os fungos do mundo, porque todos eles, assim como as plantas, não só as orquídeas, né, pessoal, mas outras plantas, insetos, fungos, umidade, calor, planta, orquídea, gente, isso é um conjunto, essa é a casa deles, é lá que eles vivem e a gente não vai conseguir aí acabar com tudo de uma vez. O que a gente vai conseguir? Identificar cada um deles, tratar, né, acabar pelo menos com aquele ataque naquela planta específica, mas é um cuidado contínuo, é um cuidado diário, por isso a observação no cultivo de orquídeas é super importante. Gente, vamos então para o primeiro ataque de inseto mais comum aí nas orquídeas. No cultivo de orquídeas, não só no meu, mas no de vocês também pode acontecer ou já está acontecendo. E qual é esse insetinho, Elis? Gente, são as cochonilhas. As cochonilhas é o insetinho, gente, mais comum, mais chatinho e teimoso que existe aí no meio do cultivo de orquídeas. Essa planta está sendo atacada por cochonilhas. E como elas são, Elis? Pessoal, elas são umas bolinhas brancas. Vejam aqui essa folha cheia de pintinha branca. Isso aqui é cochonilha. Percebam aqui a parte de trás dessa folha, ela parece um algodãozinho e ela vai sugando toda a seiva boa do vegetal da sua orquídea até que a folha amarela e depois a folha seca, acaba descartando. A cochonilha costuma também ficar aqui nos bulbos, tá? Nos bulbos também, principalmente das catleias. Olha que judiação, gente! E como elas aparecem no orquidário? Pessoal, cochonilha adora um calor e uma alta umidade. E o que acontece? A gente precisa oferecer umidade para as orquídeas, não é verdade? Só que como aqui o meu clima é super quente, é muito calor, essa umidade mais o calor chama a cochonilha. E a cochonilha sempre vai naquela plantinha mais debilitada que você tem aí no seu cultivo, no seu orquidário. Então, a causa do ataque de cochonilha, gente, é esse principal. É o calor e a umidade, mas tem remédio. Tem solução, a gente vai ver isso na nossa próxima aula. Segundo ataque de inseto muito comum no cultivo de orquídeas. Vocês conseguiram identificar o que é uma cochonilha nessa planta, ok? Se não conseguiram, deixem aqui no comentário. Gente, sempre que vocês tiverem dúvidas sobre as aulas, deixem suas perguntas, a gente vai responder com muito carinho, não esqueçam, ok? Agora eu quero mostrar para vocês uma planta que foi atacada por ácaros.
Gente, ao meu ver, o ácaro é bem mais perigoso do que a cochonilha, porque o ácaro, ele é invisível, a gente não consegue ver ele a olho nu. A gente vai ver que a orquídea foi atacada por ácaro depois que a folha já está toda tomada por ele. Gente, quero mostrar para vocês como fica um vegetal que foi atacado por ácaros. Olha isso aqui, que judiação, gente. Frente e verso da folha. Ela fica um pouco prateada aqui no verso da folha. Aqui na frente da folha ela fica cheia de ranhuras, tá? Mas isso aqui, gente, a gente só vai perceber, né, lá na frente, quando a orquídea já está bem já fraquinha. Olha o que ele faz na folha da orquídea. E como o ácaro vem, né, nas nossas plantas, por que ele vem? Porque o ácaro é de um clima seco e quente, ele gosta desse ar seco, dessa falta de umidade, ao contrário das cochonilhas. É bem complicado, né, pessoal? Mas não se preocupem que também tem tratamento, também tem solução. O ácaro, um pouquinho diferente das cochonilhas, necessita de um tratamento diferente. Ele tem um ciclo de vida bem curto, pessoal, são só 3 meses, mas eles nascem e ficam adultos apenas em 3 dias e se multiplicam em milhares durante esse período curto de tempo. Por isso a gente tem que usar sempre, no caso de ataque de ácaro, 2 receitas diferentes ou 2 inseticidas diferentes, porque eles se acostumam com a receita ou com o inseticida que a gente vai aplicar neles, tá? Então a gente vai falar também sobre esse tipo de defensivo para ácaro na próxima aula. É importante vocês identificarem primeiro o que é um ataque de ácaro ou cochonilhas. Pessoal, partimos agora para um ataque de fungos. Um ataque super comum que aparece sempre aí, normalmente nas phalaenopsis, tá? Sabe aquela folha melada, aquele miolinho da sua orquídea que tá preto, que tá bem mole, tá com cheirinho ruim? Gente, isso sim é um ataque de fungos. Quero mostrar uma planta para vocês já tratada, vou ver se eu consigo a foto dela do antes, vou deixar aqui na tela para vocês, nessa aula, para vocês identificarem. Mas o que aconteceu com essa plantinha? Gente, percebam que ela já tem 2 filhinhas, ela brotou, né? Fiz o tratamento nela, curei o fungo e ela está renascendo em dose dupla, né? 2 plantas no mesmo caule. E nesse caso, o que aconteceu? Gente, essa plantinha aqui que vocês estão vendo, esse cotoquinho seco, foi aqui que a planta apodreceu. Ela ficou mole, as folhas das laterais caíram. Eu fiz a aplicação aqui do meu produto, que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. Deixei sem rega 3 dias, ela secando, e depois voltei a cuidar. Voltei com as regas, voltei com a adubação. Ela está curada, totalmente curada, e está com esse bebezinho e com esse bebezinho aqui na frente, bem mais desenvolvido. Gente, voltando um pouquinho na questão do ácaro, que eu esqueci de falar para vocês. Quando eu vou saber que eu já tratei o meu ácaro, que a minha planta está livre de ácaro? Gente, essa folha que foi atacada por ácaro não volta mais ao normal. Ela vai ficar assim para sempre. O que você tem que observar? Você tem que observar o vegetal novo, a folhinha nova que nasce na sua orquídea. Se ele nasceu lisinho, verdinho, como esse aqui, ela está curada. Mas o tratamento de ácaro, gente, é importante que se faça não só o tratamento quando a planta já está atacada. É importante que você faça o tratamento de prevenção, que também será passado a receita para vocês na nossa próxima aula, tá? Não perde não, acompanhe todas as aulas, o passo a passo certinho para você entender e depois para você combater. Quero mostrar um outro tipo de ataque de fungos também. Esse um pouco mais agressivo, um pouco mais perigoso, mas que também tem tratamento, é claro. Gente, essa catleia que eu quero mostrar para vocês, ó. Isso aqui. Gente, essa catleia está tomada por fungos.
Toda essa parte escura dos bulbos que vocês estão vendo, ó, bulbos escuros, rizomas, falta de brotação nova, né? Qual é esse fungo? Gente, esse fungo é o fusário, é a popular canela seca. Isso aqui sim, gente, é um ataque de fungos muito perigoso, tá? E o que a gente tem que fazer nesse caso? Já aconteceu comigo com outras plantas. A gente deve retirar toda essa parte afetada com um utensílio esterilizado, com uma faca, uma tesoura, né? Bem esterilizada. Retire toda essa parte e faz o replante apenas da parte verde, da parte saudável da planta. Gente, outra dica nessa aula super importante para vocês, tá? Você está com uma orquídea com fungo, como essa catleia que eu acabei de passar para vocês e mostrar toda essa mancha escura. É bem fácil identificar, gente, fungo de ataque de inseto, tá? Ataque de fungo, gente, normalmente é mancha preta, é mancha escura, é a parte da orquídea que fica gelatinosa, que fica mole, que fica com cheiro ruim, tá? Aí você já sabe que é um fungo. E nesse caso, depois que a gente faz esse corte, retira toda essa parte doente, a gente deixa a planta descansar, tá? Coloca uma canelinha ali naquele corte que você fez, um extrato de própolis, deixa a planta descansando, tá? Uns 3 dias sem rega, sem nada, na sombra. Após esse período, gente, vamos replantar. E o que você deve escolher para fazer o replante dessa planta que acabou de ser atacada por fungos? Nunca use substrato, vaso grande ou vaso pequeno com substrato. Escolha uma madeirinha, gente. Coloca essa planta bem fixa nessa madeira, porque é o cultivo mais aberto, é o cultivo mais ventilado. Esse fungo não terá chance de voltar. Se você coloca essa planta que está se recuperando de um ataque de fungos com um vaso, com um substrato, ele tem 90% de chance de renascer, de sobreviver por essa umidade que o seu substrato vai oferecer para a sua planta, tá? Então não é difícil a gente salvar uma orquídea com fungo, não é difícil a gente salvar uma plantinha com cochonilha. Importante que vocês, identificando uma orquídea que está sendo atacada por ácaro, por cochonilha ou por fungos, separe ela do orquidário, gente. Retire ela do meio das suas outras orquídeas. Faça o tratamento nessa planta. Depois dela recuperada, aí sim, você retorna ela para junto das outras, com a iluminação que as outras recebem no seu cultivo normal. Mas durante esse tratamento, ela deve ficar longe das outras, em um local fresco, um local com claridade, mas sendo tratada, gente, sempre com muito carinho, e a gente consegue salvar qualquer orquídea no nosso cultivo. Basta a gente ter esses pequenos cuidados, né? Falo de novo nessa aula, gente, a observação é a melhor prevenção que existe aí para ataque de fungos, para ataque de insetos. Então vamos ficar de olho, se possível diariamente, nas nossas orquídeas. Gente, vou ficar aqui esperando vocês para a nossa próxima aula, que eu quero passar todos os produtos que eu uso aqui para vocês para combater essas pragas e doenças. E lembrando que eu não uso produto forte aqui no meu cultivo. Eu tenho meus animais de estimação, né? Me preocupo também com a minha saúde e com a saúde da minha família. Então a gente vai usar sempre produtos naturais ou alguns produtos bem mais fracos para que não faça mal nem para a gente, nem para as plantas e nem para o meio ambiente, é claro, né? Um abraço a cada um de vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula. Tchau, gente!